Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Até os vales silenciosos de Midian, onde um homem com as mãos marcadas por um crime ouve pela primeira vez o sussurro de um Deus que não desiste. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui em paz para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. Talvez tenha vindo até aqui com o coração cansado, a alma inquieta, ou a memória teimando em repetir erros antigos. Às vezes, o passado parece pesar mais do que o presente. E o que dizer do futuro? Hoje, vamos nos deitar à sombra de uma história que não começa com glória, mas com fuga, não com milagres, mas com sangue. A figura de Moisés, tão conhecida como líder e profeta, aqui será vista por outro ângulo, o de um homem que carregava o peso de um assassinato nas costas, e que mesmo assim foi escolhido para libertar um povo inteiro. A história de Moisés não começa no alto do monte, ouvindo a voz de Deus, mas nas profundezas da vergonha, escondido, sujo de culpa, silenciado pela própria consciência. E ainda assim, ali, naquele silêncio árido, Deus sussurrou seu nome. Vamos refletir juntos sobre a tensão entre culpa e propósito. Como pode um Deus santo escolher alguém com um passado sombrio? O que ele vê quando olha para nossas feridas mais escondidas? Enquanto a noite se aprofunda, imagine o silêncio do deserto. Nenhuma cidade por perto, nenhum abrigo humano, apenas areia, vento e o som de passos que não sabem mais para onde ir. É nesse cenário que muitos de nós nos encontramos, no deserto das escolhas erradas, dos erros que nos fizeram fugir de quem éramos e talvez até de Deus. Mas, e se o deserto não for punição, e sim prelúdio? E se for ali, longe dos palácios e das vozes do mundo, que Deus prepara o coração para o chamado? Hoje não caminharemos como juízes da história, mas como quem também busca redenção. Porque todos nós, em algum momento, já estivemos onde Moisés esteve, entre o medo do que fomos e a esperança do que ainda podemos ser. Então respire fundo, alma querida. Permita que o silêncio te envolva. Deixe que esta história te acompanhe como uma oração que se alonga pela noite. O Deus que falou com Moisés ainda fala, e talvez, hoje, ele fale com você também. Imagine agora o perfume adocicado das especiarias no ar, tapetes estendidos sobre pisos de pedra fria, o som abafado de sandálias douradas caminhando pelos corredores do palácio. Tudo ali reluzia, tudo ali era poder. Mas dentro de um jovem hebreu, algo estava fora do lugar. Moisés cresceu envolto de seda, instruído na ciência dos egípcios, alimentado nos banquetes do império. Era chamado de príncipe, mas não sabia exatamente a quem pertencia. Sua pele, seu sangue, sua memória mais antiga, tudo gritava outro nome. E esse nome, entre sussurros e vergões, era o nome de um povo escravizado. Não havia grades visíveis ao seu redor. Mas a alma de Moisés vivia encarcerada entre duas identidades que não se tocavam. Ele via o sofrimento dos hebreus com olhos inquietos e, mesmo sem entender completamente, algo em seu peito ardia. Uma ferida que não vinha da dor física, mas da separação entre o que se é e o que se representa. Ali, naquele Egito grandioso, Deus ainda permanecia em silêncio. Um silêncio que não era ausência, mas observação.
como quem espera o tempo exato da semente rasgar a terra. Deus via o menino que se tornava homem, via as rachaduras na muralha dourada de sua identidade, via o desconforto crescendo entre as colunas de mármore e os afrescos pintados com histórias que não eram suas. E esse desconforto não era acaso. Era o início do chamado. A dor de pertencer a dois mundos e não ser inteiro em nenhum. Essa dor moldava Moisés como o vento molda as dunas, em silêncio, mas com constância. A cada amanhecer, o brilho do palácio se tornava mais opaco. E os gritos dos hebreus, antes abafados pela rotina real, começaram a ecoar dentro dele. É possível viver cercado de privilégios e ainda assim sentir-se estrangeiro de si mesmo. É possível dormir em lençóis finos e mesmo assim ouvir o choro de um povo ressoar nos sonhos. Moisés era um corpo vestido de realeza, mas com alma exilada. Talvez você também conheça essa sensação. Estar no lugar certo aos olhos dos outros, mas sentir-se espiritualmente deslocado. Viver uma vida que parece plena aos olhos humanos, mas que dói no mais íntimo, como se a alma tivesse sido plantada em solo estranho. O Egito para Moisés era isso, uma prisão dourada, uma sala luxuosa onde se escondia uma identidade quebrada. E o Deus que tudo vê, observava, sem se apressar, sem invadir, apenas esperando. Porque há feridas que precisam abrir sozinhas, há verdades que só florescem depois do incômodo, e então, sem que ele soubesse, o céu começava a se mover. Ainda em silêncio, ainda como brisa leve no fim do dia, mas já preparando o cenário para o próximo capítulo de sua vida, aquele onde a justiça, o impulso e a culpa se entrelaçariam numa decisão que mudaria para sempre seu destino. O sol ainda não havia se posto quando Moisés desceu ao campo de trabalho. Havia algo diferente em seu semblante. Seus pés descalços sobre a terra quente, suas mãos ainda trêmulas sob o manto real. Mas seus olhos. Os olhos estavam cheios de algo que ele não sabia nomear. Dor, talvez. Ou revolta. Ou ambos. Ali, diante dele, um egípcio maltratava um hebreu. A cena se repetia todos os dias, aos olhos de muitos que já não viam. Mas para Moisés, aquele momento foi como uma lâmina cortando o véu entre o que ele suportava e o que não podia mais suportar. Foi rápido, intenso. Um gesto bruto. Moisés não carregava uma espada, mas carregava dentro de si anos de silêncio comprimido. E quando a mão se levantou, o que se moveu junto foi a ira de um homem dividido, o clamor de uma alma sem repouso. O corpo caiu, a poeira subiu, e o silêncio que se seguiu foi mais cruel do que qualquer grito. Ele tentou esconder, enterrou o corpo como quem enterra um segredo, um impulso, uma parte de si. Mas o chão que cobre a carne não silencia a culpa. A areia pode esconder o sangue, mas não cala a consciência. A justiça que Moisés tentou fazer com as próprias mãos não foi justiça, foi fúria. Foi a alma reagindo antes que o espírito pudesse discernir. E ali, naquele gesto irreversível, Moisés começou a morrer para o que ele pensava ser. Naquela noite, o palácio já não era um refúgio. As paredes, que antes o protegiam, agora o sufocavam. A sua identidade, tão cuidadosamente construída, desabava como muralha corroída pela dúvida. Quem ele era, afinal? Um libertador? Um assassino? Um príncipe? Um hebreu? O silêncio de Deus persistia, mas era um silêncio carregado, um silêncio que não ignora, mas acolhe a dor até que ela se transforme. Deus via o sangue, via o medo e via, acima de tudo, o coração inquieto de um homem que, sem saber, acabara de iniciar sua travessia. Talvez, neste exato momento, você esteja em meio a um gesto impensado. Talvez tenha feito algo que não pode mais desfazer.
algo que ecoa em sua memória como o som seco de uma escolha precipitada. Saiba, alma querida, que Deus não despreza os que tropeçam tentando acertar. A culpa começou a habitar o peito de Moisés, e com ela, o exílio interno, o mesmo que tantos vivem hoje, sorrindo por fora, mas fugindo por dentro. Querendo justiça, mas colhendo confusão. E ainda assim, mesmo com as mãos sujas e o coração em frangalhos, Moisés não foi esquecido. Porque Deus não olha apenas o ato, ele olha a história. E a história de Moisés ainda estava sendo escrita mesmo sob o peso de sua culpa. O céu, ainda em silêncio, preparava a próxima etapa, a fuga, não como castigo, mas como caminho. Porque há momentos em que, para nos encontrarmos, é preciso primeiro nos perder. E foi assim que Moisés, o assassino, começou a se tornar o escolhido. As muralhas do Egito, que um dia pareciam tão altas e protetoras, agora ficavam para trás. Moisés caminhava com passos apressados, como quem tenta escapar de si mesmo. O deserto se estendia à sua frente, vasto e impiedoso, e cada grão de areia parecia lembrar-lhe do corpo escondido sob o chão e do silêncio pesado que o seguia como sombra. Fugir. Às vezes essa é a única reação possível quando o coração está em pedaços. Fugir não apaga o que foi feito, mas é o que resta quando o passado grita mais alto que a esperança. Moisés fugia dos olhos de Faraó, mas também fugia do olhar de si mesmo. Aquele que sabia demais, que lembrava demais, que pesava demais. E, no entanto, é exatamente neste lugar, na terra do esquecimento, no calor seco do exílio, que a história começa a ser ressignificada. Porque Deus não cancela histórias. Ele as reescreve com ternura, página por página, mesmo quando o pergaminho já parece manchado demais. O deserto, com seu silêncio rude e vasto, torna-se, sem que Moisés perceba, o ventre onde nasce uma nova identidade. A ausência do palácio, das roupas de linho, dos corredores imponentes, permite que ele ouça outra voz, mais íntima, mais sutil, a voz do próprio coração, a voz da ausência de tudo que antes definia quem ele era. Durante o dia, o sol ardia impiedoso sobre a cabeça do fugitivo. À noite, o frio cortava a pele e fazia a solidão gritar mais alto. E nesse ciclo de luz e escuridão, Moisés aprendeu a esperar, a silenciar, a ser pequeno. Talvez você também esteja num deserto agora. Talvez sua fuga tenha outro nome: solidão, mudança, perda, afastamento. Talvez suas noites sejam longas demais e seus dias secos como areia quente sob os pés cansados. Mas é exatamente aqui, onde o caminho parece não levar a lugar algum, que Deus prepara o solo da missão. Ele não exige perfeição, ele espera disponibilidade. E Moisés, sem saber, começava a tornar-se disponível, porque já não confiava mais em suas forças, em seu sangue real, em sua própria justiça. Tudo fora desfeito. Só restava ele e Deus. O exílio de Moisés era real, mas era também simbólico. Era a travessia do homem velho para o homem chamado. Não havia atalhos, não havia aplausos, só o vento e o tempo. Mas é no silêncio das dunas que os segredos da fé são soprados. Enquanto Moisés fugia, Deus escrevia. Enquanto ele silenciava, Deus preparava. E mesmo com as lembranças dolorosas caminhando ao seu lado, como sombras longas ao entardecer, a luz divina já se aproximava, sutil, firme, ardente. A fuga, que parecia fim, era apenas início, um prelúdio discreto da revelação que viria. Porque antes de ouvir a voz de Deus numa sarça em chamas, Moisés precisava ouvir o eco de seus próprios passos. Precisava reconhecer sua fragilidade. Só assim, o assassino poderia, enfim, tornar-se o libertador. O deserto parecia não ter fim. A areia sob os pés de Moisés,
o sol alto sobre sua cabeça, o cansaço pesando sobre os ombros como se cada lembrança da culpa se transformasse em poeira. O corpo exausto buscava descanso e a alma, sem força para se esconder, começava a desvelar seus clamores mais profundos. Foi então que ele chegou a um poço simples, escavado pela persistência humana no meio da aridez. Não havia trono, nem templo, nem altar. Mas havia água e havia mulheres ali, filhas de um sacerdote, cuidando dos rebanhos, sendo hostilizadas por pastores mais fortes. A cena se repetia todos os dias, mas naquele dia Moisés estava ali. E algo dentro dele, mesmo cansado, se moveu. A justiça ainda ardia em seu peito, mas agora sem fúria. Era outra coisa, mais silenciosa, mais madura. Ele se levantou, defendeu, protegeu, não para provar algo, não para esconder nada, mas porque a sede da alma, quando encontra o poço certo, transforma o instinto em cuidado. Séfora ouviu, talvez não com espanto, mas com uma curiosidade serena. Quem era esse homem estrangeiro, coberto de pó e silêncio, que agia com honra, mesmo sendo forasteiro? Seu pai, Jetro, também o viu e o acolheu. Ali, entre um gole de água e o calor manso da hospitalidade, Moisés encontrou algo que o Egito nunca lhe dera: pertença sem exigência. O poço se tornou símbolo, não apenas da sede física saciada, mas da sede mais profunda, aquela que clama por sentido, por repouso, por olhar nos olhos de alguém e não precisar se esconder. É assim que Deus age, muitas vezes, sem trovões, sem visões grandiosas, apenas com um poço e um gesto de acolhimento. É nesses encontros cotidianos, nos pequenos atos de gentileza e no silêncio das tarefas simples, que ele sussurra: eu ainda estou aqui. Moisés passou a viver com Jetro, casou-se com Séfora, tornou-se pastor, trocou o cetro pela vara de cuidar ovelhas, trocou o trono pelo campo, e aos poucos a alma ferida foi encontrando abrigo. Não cura total, mas abrigo. Um espaço onde a dor não precisava mais ser disfarçada, onde a memória do assassinato ainda doía, mas já não definia tudo. Talvez, como Moisés, você também esteja perto de um poço, um lugar simples, uma conversa inesperada, um cuidado gentil. Talvez sua alma cansada esteja sendo conduzida por Deus a um momento de provisão que você ainda não reconheceu como tal. O poço não apagou o passado de Moisés, mas revelou que, mesmo no exílio, a graça ainda brota. E que quando a água certa encontra a sede verdadeira, o que parecia fim se torna princípio. Porque Deus não se esquece dos que caminham com o coração sedento. Ele espera, ele prepara. E ele, silenciosamente, começa a desenhar o chamado, mesmo quando tudo ainda parece deserto. Enquanto Moisés apacentava ovelhas pelas encostas solitárias de Midian, o tempo passava com a lentidão típica dos lugares onde o vento é a única companhia constante. Os dias eram marcados pelo silêncio do deserto, pelo caminhar dos rebanhos, pelo som do cajado batendo em pedra seca. Mas em outro lugar, a centenas de quilômetros dali, havia outros sons subindo ao céu. O povo de Israel gemia. Não era apenas um clamor coletivo, era o som do cansaço espiritual, da dor acumulada, do esquecimento aparente. Escravizados por gerações, seus corpos se dobravam sob o peso dos tijolos e suas almas se curvavam sob o peso da espera. E o que parecia silêncio divino, na verdade, era escuta, porque Deus ouve, mesmo quando não responde de imediato. Mesmo quando o céu parece calado, ele ouve. A Escritura diz que Deus viu, lembrou-se, ouviu, atentou. Palavras carregadas de presença. Deus não esquece os gemidos do povo. Ele os recolhe, ele os carrega. E enquanto os gritos dos hebreus subiam da terra,
Algo começava a se mover no céu. Um plano antigo, uma resposta longamente gestada. E onde estava Moisés, esse que fora criado como egípcio, esse que se escondia no anonimato do deserto? Moisés, o mesmo que matou um homem e fugiu, agora guiava rebanhos e aprendia a ouvir o vento. Ele já não era o mesmo. Seu coração fora moldado por dias de solidão, por anos de rotina simples, por orações sem palavras, por noites sem promessas visíveis. Mas Deus, que é mestre em entrelaçar histórias humanas com propósitos divinos, estava escrevendo nas entrelinhas. A formação do libertador não se deu nos salões reais, mas nas colinas silenciosas. Enquanto o povo clamava no Egito, o céu preparava aquele que haveria de ouvir e agir. E talvez, alma querida, você também tenha clamado. Talvez sua oração pareça esquecida, seus dias longos demais, sua alma exausta da repetição. Mas o Deus de Moisés é o mesmo. Ele ouve, ele vê. Ele não se distrai com a dor dos seus, nada passa despercebido, nem os suspiros abafados nas madrugadas, nem as lágrimas que ninguém mais vê, nem a dor que você esconde com sorrisos cansados. Deus recolhe tudo, como quem recolhe maná antes que o sol o derreta. Enquanto o povo gemia no Egito, Deus preparava a resposta no deserto. E essa resposta viria de alguém improvável, alguém que um dia errou, alguém que se calou, alguém que fugiu, mas alguém que, ainda assim, Deus não esqueceu. Porque o clamor humano e a compaixão divina caminham juntos. E mesmo quando tudo parece estéril, o tempo de Deus germina em silêncio. Na próxima curva da história, o fogo apareceria. Não para consumir, mas para chamar. Porque quando o clamor da terra toca o coração do céu, o deserto deixa de ser fim e se torna altar. Era mais um dia comum entre tantos. Moisés guiava o rebanho pelas encostas de Horebe, o monte de Deus. O cajado em mãos, o corpo acostumado ao vento seco, à poeira, ao ritmo silencioso dos passos entre pedras. Mas naquele dia, no coração de uma rotina sem promessas, algo rompeu o ordinário. Havia uma sarça, mas não era apenas um arbusto qualquer. Ela ardia em fogo, mas não se consumia. O que parecia simples, à primeira vista, transformou-se em um chamado sagrado. Moisés se aproximou, atraído por aquele fenômeno que contrariava o que seus olhos conheciam. O fogo estava ali, presente, ardente, vivo, mas não destruía, apenas revelava. E foi então que a voz falou. Moisés, Moisés. Não era um trovão, não era um decreto. Era um chamado pelo nome, como quem conhece, como quem viu cada fuga, cada lágrima escondida, cada gesto impensado. O mesmo Deus que ouviu o clamor do povo, agora chamava pelo homem que ninguém mais chamava. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A terra era a mesma, mas a presença mudou tudo. O deserto comum tornava-se sagrado, porque quando Deus se revela, até o chão se transforma em altar. Aquele que um dia matou, agora escutava. Aquele que fugiu, agora era convocado. A sarça ardia, e com ela Moisés também começava a arder por dentro, com um fogo que não queima a carne, mas ilumina a alma. A revelação não veio com promessas fáceis, veio com um nome que carrega eternidade e presença. Eu sou o que sou. Não um título, não uma fórmula, mas um ser absoluto. Um Deus que existe no tempo, na dor, no silêncio, na espera. Um Deus que é, que era, que será. Um Deus que não se limita aos nomes humanos, mas se aproxima com intimidade divina. E Moisés, diante daquele fogo que não destruía, mas despertava, soube. A fuga terminara. O exílio chegara ao fim. A caminhada para o chamado começava ali. Descalço, vulnerável, com o passado ainda fresco,
mas agora sob a luz de um Deus que transforma arbustos em chamas sagradas. Talvez em sua própria vida algo tenha começado a arder também. Um incômodo, uma lembrança, um desejo de voltar a sentir Deus. Talvez a sarça que não se consome esteja acendendo lentamente dentro de você, sem queimar, mas despertando. O chamado de Deus não apaga quem fomos, ele acende quem podemos ser. E quando ele chama pelo nome, não é para expor a ferida, mas para transformar o deserto em missão. O fogo não destruiu Moisés, revelou-o. E é assim que Deus ainda fala, com fogo, com silêncio, com nome, com graça, chamando como quem nunca esqueceu. O fogo ainda ardia e a voz ainda soava entre as folhas que não se consumiam. Moisés, prostrado, ouvia o chamado, mas dentro dele, o que ecoava era outra pergunta. Não a que Deus fazia, mas a que nascia de seu próprio peito. Quem sou eu? Quem sou eu, se minhas mãos já derramaram sangue? Quem sou eu, se fugi, se me escondi, se fui esquecido? Quem sou eu, se não sou mais príncipe nem servo, mas apenas um homem cansado, pastoreando ovelhas que não são minhas, em terras que não me pertencem? A voz de Deus havia sido clara. Vai, pois agora eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Mas a resposta de Moisés foi a mais humana possível, a dúvida. Porque a insegurança não nasce do chamado, mas da memória. E a memória de Moisés ainda pulsava ferida, cheia de rostos, erros, lembranças. Seu passado, como um eco persistente, tentava silenciar a palavra presente de Deus. É assim com muitos de nós. Deus chama, e nós respondemos com perguntas, não porque não cremos nele, mas porque já não confiamos em nós mesmos. Moisés não recusou por rebeldia, ele hesitou por humildade ferida. Por medo real, por não se reconhecer capaz. E, paradoxalmente, foi esse reconhecimento que o tornou pronto. Porque Deus não exige perfeição, ele procura a entrega. E a resposta divina não foi uma lista de qualidades, nem uma promessa de glória. Foi algo mais profundo. Eu serei contigo. Não. Você é forte. Não. Você vai conseguir. Mas eu estarei com você. É isso que muda tudo. Não é o quanto sabemos, ou o quanto superamos, ou o quanto conseguimos esquecer. É quem caminha conosco. A compaixão de Deus é tão grande que ele não debate. Ele acolhe. Ele escuta a insegurança de Moisés, como quem escuta a respiração de alguém que acabou de acordar de um pesadelo. E sussurra promessas, não de facilidade, mas de presença. Talvez hoje você também esteja ouvindo um chamado, um sussurro, um desejo de recomeçar, de servir, de amar, de voltar a sentir Deus com o coração inteiro. E talvez, como Moisés, a primeira reação tenha sido essa pergunta: quem sou eu? Mas essa pergunta, quando feita diante do altar do fogo sagrado, não é rejeição, é oração. É na dúvida sincera que Deus planta a confiança verdadeira. O passado de Moisés ainda estava lá, mas não definia mais seu futuro, porque onde há um chamado, há uma resposta do céu que não depende da nossa força, mas da fidelidade de quem nos envia. E é assim que o assassino começa a ser moldado como libertador. Não por mérito, mas por graça que arde, sem consumir, e caminha ao lado até o fim. Ainda diante da sarça, com os pés descalços e o coração dividido, Moisés hesitava. O chamado era claro, a presença divina, indiscutível, mas dentro dele ainda havia uma névoa espessa de dúvida. Não há dúvida sobre Deus, mas sobre si mesmo, sobre ser ouvido, sobre ser crido. Eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz. Era essa a próxima inquietação que Moisés lançava ao céu. Como se dissesse, não basta que o Senhor fale comigo, quem ouvirá um homem como eu?
Deus, que conhece os temores mais íntimos, respondeu não com promessas de aplausos ou garantias humanas, mas com gestos, sinais simples, porém profundos, coisas comuns transformadas em mensagens vivas. A vara que Moisés segurava, ferramenta cotidiana de um pastor, tornou-se serpente e depois tornou-se de novo madeira. Não para assustá-lo, mas para lembrá-lo. O que é comum em tuas mãos pode se tornar extraordinário quando tocado por Deus. Depois, a mão. Moisés a colocou no peito e, ao retirá-la, viu a leprosa, branca como neve, marcada pela enfermidade. Ao colocá-la de volta e retirá-la de novo, a carne voltara ao normal, saudável, restaurada. 2 sinais. Um externo, a vara, outro interno, a mão. Porque Deus sabia que o maior cético que Moisés teria de convencer não era Faraó, nem o povo. Sua própria Era ele alma, mesmo. marcada pela incredulidade que nasce do trauma, da vergonha, da memória ferida. Os sinais não eram truques, eram linguagens. A linguagem de um Deus que fala não apenas ao ouvido, mas ao íntimo. A vara dizia: eu posso transformar tua ação. A mão dizia: eu posso curar teu interior. E é assim que o Senhor ainda fala com os cansados de si mesmos, com os que, como Moisés, já tentaram por conta própria e falharam. Com os que, mesmo em frente ao divino, ainda duvidam de que possam ser instrumentos de algo santo. Talvez você também tenha uma vara nas mãos, um dom, um recurso, uma história, uma dor. Algo que parece comum, mas que, quando tocado por Deus, pode virar sinal. E talvez você também tenha uma mão leprosa, uma parte de si que parece danificada, doente, quebrada, mas que, quando repousa sobre o coração diante de Deus, pode ser restaurada. O que Moisés recebeu naquela montanha não foi apenas uma ordem, foi um sinal de que Deus não ignora nossas fragilidades. Ele as transforma em instrumentos, porque Ele não escolhe os fortes, mas os disponíveis. E onde há entrega, até o ordinário se torna milagre. Até o corpo cansado carrega sinais de vida. Até a alma incrédula aprende a crer outra vez. O silêncio após os sinais foi denso. Moisés tinha visto a vara transformar-se em serpente. Tinha visto sua mão, antes sã, tornar-se leprosa e depois restaurada. Tinha ouvido a voz divina e sentido a terra tremer de santidade sob seus pés descalços. Mas mesmo assim, havia algo dentro dele que ainda tremia. Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, mas não a mim. Não era desobediência, era o clamor de um coração esgotado por seus próprios limites. Moisés não recusava a missão por arrogância, mas por uma humildade marcada pelo medo. Ele temia não saber falar, não saber convencer, não saber representar. E Deus, que conhece cada dobra do nosso espírito, não o rejeitou, não o silenciou, não o repreendeu com ira, apenas acolheu e, com paciência, respondeu: teu irmão Arão, o levita, eu sei que ele fala bem, eis que ele vem ao teu encontro. Deus respeitou o medo de Moisés, não o ridicularizou, não o minimizou. Pelo contrário, enviou ajuda, enviou presença, enviou companhia. Porque às vezes a coragem não vem da força solitária, mas da mão que nos alcança no caminho. E Arão não era substituição, era extensão, era graça encarnada em fraternidade. O chamado de Deus inclui nossas fragilidades e as honra. Moisés precisava de voz e Deus lhe deu uma. Moisés precisava de amparo e Deus lhe deu braços. O envio de Arão é mais que um gesto estratégico, é um gesto de ternura. Porque mesmo o Deus que acende sarças e transforma cajados, também compreende quando a alma pede ajuda e responde com alguém. Talvez hoje você também se sinta pequeno demais para aquilo que Deus parece sussurrar ao seu coração.
Talvez a missão pareça grande e sua voz pequena, mas não estamos sós. Deus envia pessoas, vozes, companhias, irmãos e irmãs de caminhada. Às vezes, a resposta divina vem com nome e rosto. Vem no abraço que acolhe, na palavra que encoraja, na presença que sustenta. Arão, para Moisés, foi isso: o sim de Deus às fragilidades humanas. E o que começou como medo se transformou em parceria sagrada. Moisés e Arão, lado a lado, seriam os portadores da palavra que libertaria um povo, não por mérito, mas por misericórdia. Deus não espera a perfeição. Ele respeita nossos temores e responde com amor, porque para cada medo há um Arão a caminho, e para cada alma que duvida, há um Deus que insiste em permanecer perto. As pedras sob os pés ainda eram as mesmas. O cajado ainda estava em sua mão. O caminho à frente era conhecido, trilha de volta ao lugar de onde ele fugira. Mas Moisés já não era o mesmo. A decisão de retornar ao Egito não foi triunfal, foi silenciosa, entre suspiros e passos lentos. Era como acordar de um longo sonho e perceber que o mesmo chão que um dia se temeu, agora seria o chão do chamado. E não havia mais escapatória, apenas obediência. Voltar ao Egito não era apenas uma viagem física, era um mergulho no passado. Nos rostos, nas ruas, na culpa. Era revisitar o lugar onde ele foi príncipe e depois criminoso, onde ele viu e matou, onde sua alma havia se quebrado. E agora seria também o lugar onde Deus mostraria a redenção. Talvez essa seja a parte mais difícil da caminhada espiritual: não fugir, mas voltar. Encarar o que fomos, o que fizemos, o que deixamos e caminhar para dentro disso com fé. Não com glória, mas com esperança humilde. Moisés voltava ao Egito com o mesmo corpo. Sim, mas com outra alma. Uma alma marcada pelo encontro com Deus, pelo fogo que não consome, pela palavra que redime. O Egito não mudara. Faraó ainda governava com dureza. O povo ainda gemia sob os fardos. Os soldados ainda vigiavam as ruas. Mas Moisés agora caminhava diferente. Carregava um cajado que fora tocado por Deus. Carregava um nome, o Eu Sou, gravado em sua consciência. Carregava o peso do chamado, sim, mas também a leveza da presença divina. Quando reencontrou Arão, seu irmão, houve abraço, palavra, aliança. E juntos, diante do povo de Israel, contaram o que haviam visto e ouvido. E os anciãos creram, e o povo se curvou. E houve choro, porque quando a esperança chega, mesmo que tímida, ela toca como bálsamo. Voltar não foi fácil, não é fácil para ninguém. Voltar é confrontar, é revisitar sombras, mas é também a única forma de ver a luz operar onde antes houve escuridão. O mesmo Egito que foi fuga, agora seria missão. E Moisés, o fugitivo, já podia ser chamado de enviado. Talvez você, assim como ele, esteja diante do desafio de retornar a algo que machuca. Uma memória, uma história, um relacionamento, uma promessa esquecida. Mas se o corpo ainda treme, que a alma esteja firme, pois o que Deus transforma não é apenas o futuro, é também o passado. E quando Ele nos faz voltar, não é para nos envergonhar, é para redimir e mostrar que aquilo que parecia fim ainda pode ser começo. Mesmo que os olhos vejam o mesmo cenário, a alma agora sabe que não caminha mais sozinha. O reencontro entre Moisés e o Egito culminaria, inevitavelmente, no rosto de Faraó. Aquele homem, símbolo da opressão, não apenas governava um império, ele personificava a dureza de um mundo surdo ao clamor dos oprimidos. Quando Moisés, agora como profeta, levantou a voz e disse: "Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo", o trono não tremeu. O coração de Faraó, pelo contrário, se fechou ainda mais. Deus já sabia.
Eu endurecerei o coração de Faraó, dissera a Moisés antes da partida. Não como um jogo cruel, mas como uma lição profunda, um processo onde o tempo divino e o humano colidem até que a liberdade floresça, porque nem todo não é sinal de fracasso. Alguns são degraus na escada da revelação. O endurecimento do coração de Faraó é talvez um dos maiores mistérios da história. Como pode um Deus de amor permitir que um homem resista tanto, mesmo diante de milagres, sinais e palavras de justiça? Mas ali, nesse confronto entre o divino e o humano, Deus também ensinava a Moisés, ao povo e até ao próprio Faraó. Porque o poder de Deus não se impõe, ele se revela, e a revelação às vezes exige tempo. A fé do povo precisava amadurecer, a identidade de Moisés consolidar-se, a justiça de Deus manifestar-se plenamente. Faraó endurecia o coração e o povo sofria ainda mais. A carga aumentava, o clamor se intensificava e Moisés, confuso, clamava de novo: Senhor, por que afliges este povo? Ele havia obedecido, falado, voltado, e ainda assim as coisas pareciam piorar. Mas Deus não recua diante da resistência humana, ele continua. Cada não de Faraó era, no fundo, uma moldura para que o sim de Deus brilhasse ainda mais forte. Talvez você, alma sensível, também esteja diante de portas que não se abrem, de corações que se fecham, de situações onde o silêncio parece resposta. Mas lembre-se, nem toda resistência é rejeição. Às vezes é lapidação. É preparação para um milagre que não se dobra à pressa dos homens. Deus estava escrevendo uma história. E para que ela fosse lida com reverência pelas gerações futuras, cada capítulo precisava ser vivido com paciência. O endurecimento do coração de Faraó não atrasava os planos de Deus, apenas revelava que eles não se guiavam por vontades humanas, mas por desígnios eternos. E Moisés, ainda com medo, ainda incerto, permaneceu. Porque mesmo quando o caminho parece bloqueado, se Deus disse para caminhar, é porque o mar em algum momento se abrirá. A alma que confia aprende a esperar, mesmo quando tudo parece parar, porque o tempo de Deus não se apressa, mas nunca falha. A cada negativa de Faraó, o céu parecia responder com um novo sopro de poder, não com violência cega, mas com sinais que falavam à criação e à consciência. Começaram as pragas, não como castigos aleatórios, mas como mensagens sagradas. Como se a natureza, antes silenciada pelo domínio humano, agora fosse voz de Deus em juízo e misericórdia. Água tornada em sangue, rãs saindo dos rios e invadindo casas, poeira que se transformava em piolhos, moscas, pestes feridas, granizo, gafanhotos, trevas. A criação, tão ordenada por Deus no princípio, agora era usada como instrumento de confronto. Porque quando o coração dos homens se fecha, o mundo ao redor começa a gritar, e não há muralha, nem coroa, nem trono que detenha o som de um céu em movimento. As pragas não eram apenas sinais para Faraó, eram também lições para Israel, um povo que há séculos gemia debaixo da opressão, mas que pouco conhecia o Deus de seus pais. Agora, esse Deus se revelava, não apenas como memória de Abraão, Isaque e Jacó, mas como força presente, ativa, incontestável. Cada praga era também uma desconstrução das falsas divindades do Egito. O Nilo, adorado como Deus, tornava-se sangue. As rãs, símbolo de fertilidade, agora infestavam até os leitos. Os deuses da saúde, da agricultura, do sol, todos silenciosos diante da ação do Deus vivo. Era caos, sim, mas também era revelação. Deus falava. E quando Deus fala, até o mundo natural responde. Moisés, que outrora hesitava diante do chamado, agora era voz firme. Suas palavras não tremiam mais.
Ele era profeta em plenitude. A cada manhã, erguia-se com a mesma convicção: anunciar que o Senhor não se cala diante da injustiça. O povo, aos poucos, começava a enxergar. Cada praga era um passo em direção à liberdade, mas também um convite à fé. Porque não bastava sair do Egito com os pés, era preciso sair com o coração. Talvez hoje, em sua vida, haja sinais que parecem caos. Situações que fogem ao controle, perdas, mudanças bruscas. Mas e se esses movimentos também forem maneiras pelas quais Deus está chamando sua atenção? E se o que parece desordem for, na verdade, uma preparação para algo novo? Deus fala. Com vento, com água, com sombra, com silêncio e com trovão, e às vezes com pragas, mas em tudo, a propósito, porque o tempo de Deus, quando chega, nada pode deter, nem reis, nem medos, nem desertos. E o povo, que esperava há séculos, começava a sentir: algo estava prestes a mudar para sempre. Chegou a última noite, a mais longa, a mais densa. O ar no Egito estava carregado de uma quietude que antecede o rompimento. Por 10 vezes, Faraó havia endurecido o coração. Por 10 vezes, o clamor dos hebreus encontrou eco no céu. Agora viria a 10ª, e seria diferente de todas as outras. Moisés caminhava entre as tendas do povo, olhos fixos, voz firme. A instrução divina era clara. Cada família deveria tomar um cordeiro sem mácula, sacrificá-lo, e com o sangue marcar os umbrais das portas. Era a noite do livramento. Era também a noite da separação. O sangue nos umbrais não era apenas sinal externo, era confissão íntima. Aqui, a fé. Era o selo do pertencimento, a marca de que naquela casa, mesmo com medo, havia esperança. Mesmo com lágrimas, havia obediência. Mesmo com silêncio, havia expectativa. A mesa foi posta às pressas. Pão sem fermento, ervas amargas, sandálias nos pés, como quem se alimenta de despedida, como quem, mesmo sem ver ainda a saída, prepara-se para partir. E então veio a madrugada, silenciosa, assustadora, sagrada. O anjo do Senhor passou pelo Egito, e onde havia sangue, havia paz. Mas onde não havia, havia pranto. A morte visitava os primogênitos dos egípcios, e o clamor daquela noite ecoaria para sempre como memória viva da justiça divina e da compaixão que protege. Enquanto o Egito chorava, Israel se calava, não com frieza, mas com temor, porque a liberdade estava chegando, mas não sem custo. Cada casa hebreia, mesmo salva, sabia que o preço da redenção era alto. O cordeiro, a dor, o tempo de espera. E no céu, silêncio. O tipo de silêncio que só existe quando algo eterno está sendo desenhado na terra. Aquele momento, registrado com sangue nas portas e com dor nos corações, se tornaria símbolo perpétuo. A Páscoa. Não como evento apenas, mas como lembrança de que Deus livra, de que há um tempo certo para cada dor terminar. Talvez você também esteja vivendo sua noite de espera. Talvez seus olhos estejam atentos, esperando que o anjo passe, que o dia rompa, que a dor cesse. E talvez tudo pareça escuro demais, longo demais, silencioso demais. Mas assim como naquela noite, o céu não se ausenta, ele apenas prepara. O sangue do cordeiro ainda marca, ainda protege, ainda anuncia que o livramento vem. E que, mesmo nas madrugadas mais densas, o povo de Deus nunca está só. Naquela noite, o Egito se curvou, e o povo, enfim, estava pronto para partir, com o coração marcado pela dor e pela promessa. O céu clareava timidamente quando os hebreus deixaram o Egito. Não houve gritos de vitória, nem celebrações festivas, apenas passos apressados, mãos cheias do que puderam levar, olhos arregalados diante de uma liberdade que ainda parecia sonho.
A terra que por gerações os prendeu agora estava para trás, mas o medo, esse ainda os acompanhava, porque a liberdade, quando chega, não apaga de imediato os traços da escravidão. O corpo caminha, mas a alma ainda olha para trás. Faraó, dominado pela ira e pelo orgulho ferido, mudou de ideia. Ordenou que seus carros e cavaleiros perseguissem aquele povo recém-liberto. E logo, o desespero se impôs mais uma vez. À frente, o Mar Vermelho. Atrás, o exército egípcio. Era o fim, pensaram muitos. Um fim com gosto de promessa não cumprida. Moisés sentiu o peso do olhar do povo, da tensão que enrijecia os ombros e prendia os pés. Mas, diante da água, ele levantou o cajado. Não com força própria, mas com a fé de quem conhecia agora o Deus que abre caminhos onde não há trilhas. E então o milagre se rasgou na terra. O vento soprou, as águas se dividiram, um muro líquido à direita, outro à esquerda. E no meio, um caminho seco. A natureza se dobrava ao comando do Criador. O impossível acontecia não como espetáculo, mas como resposta. O povo atravessou, não correndo, não gritando, mas caminhando em reverência. Cada passo sobre a areia seca era um passo sobre a própria dúvida. Cada batida do cajado no chão era como o pulsar de um coração que recomeçava. Quando o último hebreu cruzou e os egípcios tentaram segui-los, o mar fechou-se. E o mesmo mar que foi passagem tornou-se justiça. O silêncio da travessia deu lugar ao som das águas se encontrando de novo. E naquele som, o povo ouviu: Deus é por nós. A cena do Mar Vermelho é mais do que um episódio grandioso, é um espelho. Quantas vezes diante de nós parece haver apenas água, barreira, medo, limite? E atrás, o peso de histórias que nos perseguem, de dores que não se apagam, de ameaças que nos paralisam. Mas o Deus de Moisés ainda abre mares, ainda rasga o impossível com o vento da sua vontade, ainda transforma desespero em travessia. E mesmo que seus pés estejam cansados, mesmo que seus olhos vejam só água, lembre-se, onde Deus guia, Ele provê caminho. Mesmo que tudo diga não dá, o céu ainda pode dizer vai. O mar se fechou e a escravidão ficou para trás. O povo agora pertencia à liberdade. E Moisés, o assassino escolhido por Deus, era agora líder de uma nação que nascera entre sangue, pranto e mar. O mar se fechou atrás deles, mas o caminho à frente não era o repouso imediato da terra prometida. Era o deserto, vasto, silencioso, implacável. Um lugar onde as bússolas humanas falham e onde a alma precisa aprender a confiar sem ver. A alegria pela travessia logo deu lugar à sede, à fome, à dúvida. O povo, ainda marcado pelas feridas da escravidão, agora precisava descobrir o que significava ser livre. E liberdade, nas mãos de Deus, não é apenas ausência de correntes, é o aprendizado de depender. O deserto tornou-se escola, não de regras, mas de relacionamento. Não de punição, mas de presença. Quando a água faltou, Deus fez brotar de rochas. Quando o pão cessou, Ele enviou o maná. Leve como o orvalho, suficiente para o dia, inútil para o amanhã. Porque no deserto, a lição era uma só. Deus sustenta no tempo dele, do modo dele. E havia a nuvem, e havia o fogo. Durante o dia, sombra fresca sobre os ombros queimados pelo sol. Durante a noite, calor e luz sobre os medos adormecidos. Era como se o próprio céu dissesse: eu estou aqui. O ar mesmo quando nada mais parece visível. Moisés, mais uma vez, era transformado. O líder que abriu o mar agora precisava aprender a ouvir o murmúrio do povo, a clamar no silêncio das madrugadas, a confiar em promessas que pareciam sempre distantes, porque guiar não é comandar, é seguir sendo seguido, é crer por todos quando ninguém mais crê.
E o povo? O povo oscilava entre o louvor e a queixa, entre o temor e a revolta. E Deus, com paciência incompreensível, não os abandonava. Talvez você também esteja nesse deserto, não o físico, mas aquele onde a fé parece caminhar sem resposta, onde o coração anseia por sinais e os céus parecem calados. Mas ouça, o pão ainda cai, a rocha ainda verte água, a nuvem ainda cobre, a chama ainda aquece. O deserto é a terra onde o invisível se torna visível, onde a ausência é moldada em confiança, onde a alma, despida de tudo, aprende a ouvir o sussurro do Eterno, porque Deus não nos leva ao deserto para nos perder, mas para nos ensinar a ver, mesmo quando tudo parece vazio. E Moisés, o mesmo que matou, o mesmo que fugiu, agora caminhava entre o povo como pastor ferido, guiado pelo invisível, sustentado pela voz que um dia ouviu numa sarça ardente. O deserto é passagem, é processo, é promessa em construção. E aqueles que suportam o invisível verão um dia a terra prometida. O Monte Sinai erguia-se como um altar esculpido pela eternidade. Era ali, no coração do deserto, que o céu e a terra se encontrariam com uma força jamais vista. Relâmpagos dançavam sobre as pedras, trovões retumbavam como tambores de um Deus que se faz ouvir. E entre o povo e a glória estava Moisés. Aquele que um dia fora fugitivo agora subia, só ao encontro do Eterno. Foram dias de espera. O povo lá embaixo, inquieto e frágil. Moisés no alto, envolto na presença de um Deus que não apenas liberta, mas instrui. E foi ali que a palavra veio. Não como ruído, não como intuição, mas gravada, pedra sobre pedra, lei sobre graça, as tábuas da aliança, o pacto eterno entre Deus e o seu povo. E pense nisso por um instante. O mesmo homem que outrora usara as mãos para matar, agora as usava para segurar os mandamentos do Altíssimo. O mesmo coração que um dia se encheu de culpa, agora era o canal da voz sagrada. Aquele que silenciara um egípcio, agora carregava a palavra que não se cala. Não há ironia nisso. Há redenção. Porque Deus não apenas perdoa, Ele confia. Ele não só reescreve histórias, Ele transforma feridas em instrumentos. Moisés, o assassino, era agora o mediador da lei. E esse gesto dizia tudo. A lei não veio para pesar, mas para lembrar. Há um caminho, há um propósito, há uma forma de viver que reflete a santidade do Deus que se aproximou. E Moisés, ao descer com as tábuas nas mãos, trazia não só palavras esculpidas, trazia uma nova identidade. Mas o povo em sua demora, havia se perdido de novo. Construíram um bezerro de ouro, tentaram moldar Deus à sua imagem, ao seu tempo, à sua impaciência. E Moisés, ao ver aquilo, sua alma rasgou-se. As tábuas, símbolo da aliança, foram quebradas, não por descuido, mas por dor. A dor de ver um povo se afastando do que ainda nem havia recebido. E mesmo assim, Deus o chamou outra vez. Mandou que ele subisse de novo. E, com as mãos feridas pela história e pela responsabilidade, Moisés subiu. E Deus escreveu de novo, porque o Deus de Moisés não desiste. Nem de um povo que se distrai, nem de um homem que errou. E talvez essa seja a grande revelação do Sinai, que as mãos que um dia carregaram culpa, agora carregavam graça esculpida em pedra, e que até os mais falhos podem se tornar instrumentos de algo eterno. Moisés, o assassino escolhido por Deus, agora trazia a palavra ao povo, não como acusação, mas como direção. Porque a redenção não é apenas cura, é vocação. E Deus, que conhecia o coração de Moisés, sabia. Ele era o homem certo para carregar a voz do céu em meio à poeira do deserto. Quando Moisés desceu novamente do monte,
Algo em seu semblante havia mudado. Seus olhos, sim, ainda carregavam o peso do deserto e a preocupação com o povo. Suas mãos ainda seguravam as tábuas da aliança, agora reescritas pelo próprio Deus. Mas havia algo mais, algo que ninguém podia ignorar. Seu rosto brilhava. Não era um brilho comum, não era suor ou reflexo do sol. Era um vestígio da glória divina, uma marca silenciosa, porém visível, de que aquele homem estivera na presença do Eterno. O povo, ao vê-lo, temeu, não por ódio ou rejeição, mas por reverência, porque a luz do céu, mesmo quando silenciosa, confronta. Moisés não percebeu de imediato, mas ao entender o espanto, cobriu o rosto com um véu, porque mesmo em meio à revelação, ainda havia espaço para a humildade. E aqui mora um mistério. Deus não apagou o passado de Moisés, não eliminou sua história, seus erros, suas marcas, mas sobre tudo isso, ele soprou luz. A glória que agora se refletia em seu rosto não negava a sua jornada, santificava-a. Deus não precisa de instrumentos perfeitos. Ele precisa de corações dispostos. E o brilho no rosto de Moisés era mais do que um sinal externo. Era a confirmação de que a presença transforma. Talvez você, alma querida, também carregue marcas do passado. Talvez tenha olhado para o espelho da alma e enxergado apenas culpa, falhas, cansaços. Mas saiba, Deus não apaga quem você foi. Ele ilumina quem você está se tornando. A glória de Deus não nos isenta das dores, mas nos capacita a caminhar com elas. Não nega o pó, revela-te a graça que nele repousa. Moisés havia sido príncipe, fugitivo, pastor, profeta. E agora era o homem cuja face carregava vestígios da eternidade. Não porque buscou isso, mas porque permaneceu onde a presença habitava. Porque subiu, mesmo cansado. Porque ouviu, mesmo com medo. Porque aceitou carregar a palavra, mesmo depois de ter quebrado as primeiras tábuas. E assim, o rosto de um homem, marcado pela história humana, agora refletia a luz do Deus eterno. A glória não era mérito, era consequência de intimidade, de entrega, de permanência. E isso, ainda hoje, permanece verdadeiro. Aqueles que permanecem diante de Deus, mesmo com o rosto cansado, mesmo com o coração trêmulo, acabam refletindo algo do céu, mesmo sem perceber. Moisés desceu do monte e sua face brilhava, como quem já conheceu o pó, mas agora caminhava envolto em luz. O deserto já não era mais o mesmo. Décadas haviam passado. Gerações nasceram ali entre o pó e o maná, entre o murmúrio e a esperança. Moisés agora era velho. Seus olhos, já cansados, haviam visto mais do que qualquer outro, do Egito do mar ao monte, do caos à promessa. E então o momento chegou. O povo estava prestes a entrar na terra prometida, a terra que fluía leite e mel, a terra pela qual tanto se caminhou, se esperou, se chorou. Mas para Moisés, o destino seria outro. Deus o levou até o cume do monte Nebo. E ali, com os olhos turvos pela idade, mas a alma ainda sensível à voz divina, Moisés contemplou cada vale, cada colina, cada fragmento do território que havia sido prometido. Ele viu, mas não entrou. Não por punição crua, mas por um desfecho sagrado, porque há líderes que abrem caminhos, mas não os atravessam. Há corações que preparam moradas que não habitarão. Há missões que florescem mesmo quando os pés não pisam o solo final. Moisés morreu ali em silêncio, não como um derrotado, mas como um obediente. Seu corpo não teve túmulo conhecido. Seu nome, no entanto, ecoou para sempre, porque sua história não termina com a morte, mas com a fidelidade. Ele havia guiado um povo até o limite da promessa, e isso bastava. Talvez você, alma caminhante, também conheça esse tipo de entrega. A de quem planta, mas não colhe.
a de quem sonha, mas não vê o fim, a de quem ama, mas parte antes de ver tudo realizado. Mas saiba, Deus honra até os passos que não chegam, até os olhos que só contemplam de longe, porque na economia divina, ver com fé é tão sagrado quanto possuir com as mãos. A história de Moisés nos ensina que a grandeza não está no destino, mas na jornada, não no troféu, mas na fidelidade ao caminho, não no fim alcançado, mas no coração que nunca deixou de crer. E foi assim que terminou sua trajetória, na presença do Deus que um dia o chamou pelo nome, no alto de um monte, olhando para a promessa, não com frustração, mas com paz. Ele viu, e isso era suficiente, porque a terra era do povo, mas o coração de Moisés já era do céu. Agora que o silêncio nos envolve e a história repousa no final de sua travessia, olhamos para trás e vemos o caminho por onde andamos com Moisés. Um caminho feito de areia e céu, de culpa e graça, de voz divina e silêncio humano. Moisés não foi chamado por estar pronto, foi chamado por estar presente, por ter um coração que, mesmo ferido, permaneceu aberto ao sussurro de Deus. Ele era um homem marcado pela falha, mas também pela fé, pelo erro, mas também pela esperança. E assim é o Deus da história. Ele não chama os que se sentem dignos, chama os que ainda respondem, mesmo com a voz trêmula. Chama os que dizem, quem sou eu? Mas se levantam com o cajado em mãos. Essa história não é apenas sobre Moisés, é sobre todos nós, sobre os que carregam memórias pesadas, sobre os que fogem, sobre os que um dia erraram feio demais e pensaram que nunca mais seriam usados por Deus. Mas o chamado do céu continua ecoando, não por causa do nosso passado, mas por causa da graça que escreve novas páginas. A vida de Moisés nos lembra que o passado não é obstáculo para a graça, é o palco onde ela se manifesta, que a sarça ainda arde, que o mar ainda se abre, que a palavra ainda é dada, e que a glória ainda resplandece no rosto dos que, mesmo conhecendo o pó, permaneceram diante de Deus. Que esta oração narrada, essa travessia feita em silêncio junto à fé, abrace também o seu coração. Talvez agora você esteja deitado, sentindo o peso de tudo o que viveu, mas há um Deus que vê, que escuta, que não desiste. E mesmo que tudo pareça adormecido, ainda há um chamado que ecoa na noite. Um convite à obediência, não por força, mas por confiança. Um lembrete de que Deus ainda escreve novas páginas e talvez a próxima seja a sua. Durma em paz, alma querida. A história de Moisés termina em promessa. E a sua ainda está sendo escrita sob os olhos de Deus,